E hoje eu vou te ensinar a criar um bot de estoque barra vendas para o seu servidor Discord para vender teus produtinhos lá. E esse bot ele funciona da seguinte forma: eu vou aqui clicar em comprar e aí ele vai me mostrar o catálogo de produtos. Se eu tiver mais produtos aqui, eu consigo ir movimentar nas setinhas. E aí ele mostra algumas informações, como o preço, o que eu vou receber quando eu comprar esse produto, a descrição e uma imagenzinha aqui que eu posso colocar um GIF ou uma imagem mesmo. E aí, se eu clicar aqui no botão de comprar este item, o bot ele vai criar um canal aqui do lado para a pessoa que está tentando comprar. E aí a pessoa vai clicar aqui, vai entrar nesse canal e aí vai aparecer algumas informações. O nome da pessoa, falando que ela tem que realizar o pagamento e que está aguardando o pagamento aqui. E aí a chave Pix aqui, para a pessoa copiar facilmente aqui, ó. Ou então, se ela tiver no celular, ela clica nesse botão e aí ele dá uma mensagem aqui para no mobile a pessoa ficar com o dedo pressionado e copiar. E aí, essa pessoa vai pegar e vai abrir seu banco e vai colocar lá a chave Pix para poder pagar. Vai continuar, aí vai aparecer as informações, inclusive essa chave Pix eu vou ensinar a construir, ela já vai vir com o valor, e aí vai clicar aqui em pagar. E aí, quando ela pagar, você vai conseguir identificar no seu banco. Então aqui, o ID dessa pessoa é esse daqui. E aí você vai lá no seu banco e vai confirmar, vai verificar esse pagamento aqui, ó. Então, perceba que eu recebi aqui um pagamento de R$14,99 com o ID do nome de usuário dessa pessoa que fez a compra. E aí, eu vou digitar aqui no chat /pedidos, e aí ele vai me dar aqui um resumo dos pedidos, e aí veja aqui o cliente, ó o ID dele, o mesmo lá do pagamento. Aí eu consigo confirmar rapidamente, e sem custo nenhum de ter que integrar Mercado Pago, que te tira uma taxa de pagamento, nada do tipo. E aí é só vir aqui clicar em confirmar pagamento, e aí essa pessoa vai receber aqui no chat o link do produto. No caso aqui eu tô vendendo um template, então se você não quiser fazer nada disso, inclusive você pode entrar aqui no servidor e fazer a compra desse template que eu vou deixar. E aí você vai clicar aqui para receber o produto, no caso aqui é código que eu vou entregar. E aí agora eu vou mostrar como a gente pode fazer isso daí. Mas, antes de começar, uma dica rápida. Se você tá no celular, eu sei que é mais difícil de acompanhar. Então faz assim: assiste o vídeo inteiro uma vez, sem pular. E depois você volta e vai fazendo junto comigo. Confia que vai ser bem mais fácil. Então bora lá. Primeira coisa que você vai fazer é acessar o Gemini, que é a IA do Google. A gente vai fazer esse bot sem programar uma linha. A gente vai usar totalmente IA para fazer esse bot. E aí, você vai fazer login, né, no Gemini. E aí você vai clicar aqui em Canvas. E aí você vai começar a digitar. Mesma coisa vale para o celular, tá? Então você vai escrever aqui, ó: faça um bot do Discord usando a API moderna do Discord com os comandos de. Aí você vai dar uns 2 pontos aqui e vai começar a escrever. Se você quer um bot de vendas, igual eu fiz, vai colocar primeiro. Então, vai ter um comando de comprar. Então, a pessoa vai poder comprar. E nesse comando, eu vou ter algumas informações dos pedidos. Então, no comando comprar, eu quero um catálogo de produtos com os nomes, descrição, preço e imagem. Isso vai estar listado. Faça paginação. Então, aqui eu quero que ele pagina o meu catálogo. Então, se tiver vários produtos, eu vou ter aquelas setinhas lá para ele paginar. Beleza. Aí eu vou ter também o comando de pedidos. Então, somente usuários com cargo de ADM, ou um cargo que você mencionar, poderão usar esse comando. Então, nesse comando, eu vou querer que liste os pedidos e coloque um botão de confirmar compra ou negar compra. Então, são basicamente esses dois comandos. E aí, aqui no bot, eu tenho um terceiro comando, que é o de dashboard. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui dashboard. O que o dashboard faz? Ele me traz um resumo das vendas, ó, quantidade de vendas, quantas eu vendi nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias, e a receita total. E aí eu vou incluir aqui no meu bot mais um comandinho, que é o de dashboard. Então eu vou colocar aqui, dashboard, com resumo dos pedidos por tempo, valor e quantidade. Não se preocupe em copiar o que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Porque eu vou deixar aqui na descrição. Então você rola para baixo aí, você já pode colocar na tua IA. E já aproveita e deixa o like e se inscreve aí, porque eu vou fazer mais vídeos como esse daqui, de maneira bem simplificada pra gente criar bots do Discord. Certo?
E aí, agora eu vou especificar a arquitetura do meu bot. Então, vou falar que eu quero usar o Supabase como banco de dados e a hospedagem será no Discloud, que é uma hospedagem que ela é gratuita. Para esse bot aqui, ela vai ser interessante, porque ele não vai ser um bot que vai ter várias solicitações, né? E essa hospedagem aqui ela é um pouco limitada. Então, Discloud. E aí, eu vou detalhar um pouco aqui. Então, eu vou dar um espaço aqui, ó. E vou falar que no Supabase, ele tem que use MCP, que é para mim não precisar ficar configurando muita coisa lá no Supabase. E aí, meu fluxo de compra vai ser fluxo de compra. Então, aqui eu vou detalhar para o bot como que o meu usuário vai comprar. Então, vamos recapitular aqui em cima, ó. Eu falei para ele fazer um bot com a API moderna. Isso quer dizer que vai ser um bot com aqueles botãozinhos. Eu falei os comandos que eu vou querer ter e detalhar o que tem em cada comando. E aí aqui eu mencionei que eu quero que ele armazene esses dados de pedido no Supabase, que é um banco de dados, usando MCP e que a hospedagem vai ser via Discloud. E aí o meu fluxo de compra, que é tipo assim, quando o usuário começa a comprar, o que ele tem que fazer? Quais são os passos e como que o bot tem que reagir? Então, quando o usuário usar o comando de compra, o bot enviará o catálogo de produtos. Quando o usuário clicar em comprar, um canal privado deverá ser criado para envio da chave Pix de pagamento. Aí eu vou colocar entre parênteses aqui que o bot ele tem que construir essa chave Pix. Então, você deve construir a chave Pix com base na minha chave aleatória, cidade, nome, valor do produto comprado e, deixa eu ajustar aqui, produto comprado e um identificador que será o usuário do Discord do comprador, que é o identificador que a gente vai olhar para poder confirmar os pedidos, já que a gente não vai passar por nenhuma ferramenta de pedidos e nada do tipo. Beleza, depois disso, a gente vai clicar aqui em enviar. Não esquece de deixar marcado aqui o Canvas, envia. E aí, enquanto ele envia, a gente vai criar conta nas plataformas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui um novo aplicativo dentro do painel do Discord. Eu vou deixar todos esses links na descrição, tá bom? Eu vou clicar aqui em New Application, e aí eu vou dar um nome para minha aplicação. Então, por exemplo, vendedor, o bot vai chamar, vou aceitar os termos aqui, e vou clicar em Create. Vou marcar aqui que eu não sou um robô, e aí ele vai criar, e aí eu vou fazer algumas configurações aqui no nosso bot. Vou dar um reset aqui também no nosso token, beleza? E aí eu vou voltar lá na AI e ver o que ela tá fazendo até o momento. Então ela tá processando meu bot aqui, ó. Ela me indicou como que eu tenho que fazer os arquivos, ó, ela me deu todos os arquivos, inclusive mais arquivos do que eu precisava. E ela me deu aqui uns passos para poder fazer. Beleza. Então, a IA já me ensinou, inclusive, a implementar aqui esse código. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma conta lá no Supabase, como ela mencionou. A gente vai fazer já na sequência. E aí eu vou seguir os passos que a IA me deu aqui para hospedar. Então, eu vou abrir aqui uma pastinha no meu Windows, e aí eu vou fazer exatamente o que ela fez aqui. Eu vou criar vários arquivos de texto para mim poder colocar os códigos. Então, env. Eu vou ter aqui também o meu requirements. Eu vou ter o meu Discord config, que isso é um requisito lá da plataforma Discloud. Eu vou ter o meu main Python. E eu vou ter aqui uma pastinha chamada cogs. E vou ter um arquivo py aqui dentro chamado store. Beleza? Como eu não vou usar a IDE aqui, eu vou criar todos os campos de texto e vou copiar os códigos que a IA está me pedindo. Então, primeiro aqui no env, eu vou clicar aqui e vou copiar o conteúdo. Vou colocar aqui dentro do meu env o meu conteúdo. Então aqui ele fala para mim substituir. O que eu preciso aqui? Do token do Discord. Então eu vou lá no Discord, eu vou pegar o token, copiei aqui, vou colar aqui dentro. Agora eu vou precisar da URL da API key do Supabase. E aí eu vou precisar da minha chave Pix aqui, da cidade e do nome do beneficiário aqui. Tudo dentro do meu arquivo de env. Então, eu vou criar uma conta aqui no Supabase. Vocês podem criar e é bem simples. E aí depois de criar, ele vai pedir aqui para você criar uma organização. Você coloca um nome, fala que é personal e seleciona aqui o plano free do Supabase, que ele vai ser o suficiente pra gente. E aí você clica aqui em Create Organization. E aí ele vai criar a organização.
você tem que colocar uma senha aqui para a base de dados. Eu vou fazer para ele gerar aqui uma senha. E aí eu vou copiar e vou deixar anotado aqui dentro do meu secret. Então, eu vou deixar aqui comentada essa senha do Suplabase para mim não esquecer. Salva ela para você ter acesso ao seu banco de dados depois. E aí eu vou criar aqui em Create Project. Beleza. Agora, depois que eu criei, ele vai me dar os passos aqui, ó, dentro do Suplabase. Eu vou executar o SQL da etapa 1 no SQL Editor. O SQL está aqui, na parte de cima. Eu vou copiar. E aí eu vou ir lá no meu Suplabase e vou ir aqui em SQL Editor, na lateral. E aí eu vou clicar aqui em New SQL Snip. Aí aqui tem o campo para mim colar. Eu vou colar o SQL e vou clicar aqui embaixo em Run. Beleza? Aqui ele vai criar toda a tabela com meus produtos. Então, se eu vier aqui na Table Editor, eu vou conseguir ver aqui a minha tabela de ordens, que são os pedidos, e minha tabela de produto, que eu vou poder editar aqui. Se eu quiser colocar mais produtos aqui dentro, eu vou poder. Então, a URL, coisas do tipo. Provavelmente a gente vai conseguir editar isso via bot. Se a gente não conseguir, a gente pode fazer mais um comando lá, pedir pro bot fazer mais um comando, e aí ele inclui. E aí o próximo passo é eu pegar aqui as chaves. Então, já colei meu SQL, eu vou pro Project Settings agora aqui, ó. Ele tá falando para mim em API, e eu vou copiar o URL que tá lá e a chave. Então, lá no meu Suplabase, eu vou vir aqui em Project Settings, e aí, aqui na lateral, né, vou em API Key, e aí eu tenho aqui minha API, vou copiar, e aí eu vou colocar lá no meu arquivo do Suplabase. Então, ele pede aqui a API Key, ó, vou colocar aqui dentro, beleza, sempre salvando esse arquivo, aqui em arquivo, salvar, e aí ele tá pedindo a minha URL. A minha URL vai estar aqui em Project Overview. Vou rolar para baixo, e aqui ela vai estar aqui, ó, Project URL. Você vai clicar em copiar, e aí você vai colocar lá no seu arquivinho do Env. Então, eu vou colocar aqui na parte de URL, ó. Beleza? Sempre salvando. E aí, eu tenho todas as minhas informações do meu arquivo Env aqui já. Já posso fechar esse arquivo, pedir para salvar. E agora ele fala para fazer o arquivo de requirements, que isso aqui é uma coisa necessária lá para o DisCloud. Então, eu vou abrir, eu vou copiar o conteúdo que está aqui dentro, e aí eu vou lá na minha pastinha, e aí esse daqui é o requirements, né? Então, vou colocar aqui, e vou salvar, e vou fechar. E aí o próximo passo que ele me pede aqui é para que eu crie o bot lá. A gente criou, já pegou a chave, e aí ele fala para mim ativar os privilégios aqui de Servers Members, Intent e Message Content Intent. O token a gente já colocou no nosso arquivo env. Então vou lá no nosso bot, e aí eu vou rolar aqui para baixo, ó, na seção de bot, e vou ativar aqui, ó, Server Member Intent e Message Content Intent. E eu vou dar um save aqui nas minhas alterações. Beleza? Depois que eu salvei, vamos ver qual que é o próximo passo aqui. Ele fala para mim configurar. Então, no seu servidor do Discord, cria um card chamado admin, eu já tenho. Os comandos pedidos só funcionarão com ele, beleza. E aí aqui ele fala outras coisas. Beleza, vamos copiar o restante do código agora. Então, se eu olhar aqui na minha estrutura de arquivos que ele pediu para mim criar, falta a gente colocar o código no main e no meu cogs aqui e no meu DisCloud. Então, vou começar pelo main aqui. Então, vou localizar o main aqui, ó. E aí ele me deu o código, vou copiar, vou colocar aqui no meu main, vou salvar, fechar ele. O próximo ser o cogs aqui, vou copiar também aqui em cima. E aí eu vou lá na minha pastinha, cogs está aqui dentro. Então, vou abrir ele, vou colar aqui dentro, fechei. Vou voltar, e agora o último é o DisCloud, que ele tá aqui, ó. Então eu vou abrir ele. É basicamente o nome do meu arquivo, a versão, e aí tem algumas outras coisas que pode incluir também, mas eu só vou copiar ele. E aí eu vou abrir meu DisCloud aqui, vou colar e vou fechar. E aí esses arquivos eles são todos do tipo texto, né? Mas não é isso que a gente precisa de arquivo PA e arquivo env. Para isso, a gente vai renomear esses arquivos. Mas veja que aqui não tem extensão. Então você vai vir no seu explorador de arquivos aqui, ó, e vai vir nessa abinha exibir. E aqui na lateral, você vai clicar aqui em extensões de nome de arquivos. E aí perceba que ele vai aparecer as extensões aqui, ó. E aí você pode começar a renomear. Então, esse daqui vai ser o nosso arquivo env. E aí ele vai perguntar se eu quero realmente renomear. Eu vou colocar que sim. Esse daqui vai ser o nosso arquivo py, que ele é um arquivo de Python. Eu vou pedir que sim. Esse aqui também vai ser... Esse daqui é assim mesmo, é um arquivo txt. E aí no meu cogs, eu vou vir aqui e vou colocar também .py, para que o bot consiga funcionar direito. Então tem todos os meus arquivos aqui. O que eu vou fazer é selecionar todos e vou adicionar um arquivo. Eu vou ter que zipar esses arquivos aqui. Então, clique aqui, e aí eu vou selecionar aqui zip, não pode esquecer, e aí eu vou dar um OK. Beleza, eu tenho aqui meu teste zipado,
E agora, a gente vai lá criar uma conta no Discloud. É só logar com o seu Discord, é bem simples. Então, clicar em começar gratuitamente. Depois que você logou, você seleciona o plano Free. E aí você vem aqui, ó, em Update. E aí é só arrastar o teu arquivo aqui do que a gente acabou de compactar e subir. Beleza? Eu atingi o limite aqui. O que eu tenho que fazer é deletar o meu bot, que eu tenho anteriormente aqui. Então, eu posso deletar ele para poder criar um novo. Beleza? Deletei. Ele é bem limitado, essa plataforma aqui, mas você pode pagar a hospedagem dela, é bem baratinho, depois que você fizer a sua primeira venda. E aí é só arrastar aqui para dentro, e aí ele vai começar a processar os arquivos. Se a IA fez certo, isso aqui vai funcionar de primeiro, mas às vezes a gente precisa fazer algumas alteraçõezinhas que a gente precisa ir acompanhando. Então, enquanto ele faz esse processo, se você quiser, eu já construí esse template inteiro, já está validado, testado, e eu também tenho um vídeo que ensina a hospedar ele aqui no Discloud, aqui no canal. E aí, se você quiser comprar, basta você vir aqui no nosso servidor, vou estar deixando o link aqui na descrição. E aí você vai vir aqui na abinha de loja ou qualquer outro canal, e aí vai digitar a / comprar aqui. Comprar. E aí você vai poder comprar, você faz o pagamento por Pix e você recebe o código para hospedar lá no Discloud. E aí você vai ter o bot só para você e é baratinho, R$14,99, você pode comprar aí se você não quiser ter esse trabalho todo de desenvolver o bot. Vamos dar uma olhada lá no Discloud agora? Então aqui ele está falando que identificou um erro no arquivo requirement. Provavelmente eu posso ter escrito errado. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Gemini. O que ele fala aqui? De Snack, Supabase Py don't env. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso repositório, se eu escrevi certo o nome aqui. Essas coisas podem acontecer, então fiquem tranquilos. O que você pode fazer quando ele começar a dar esses erros, você pode vir aqui, copiar esse erro e vir aqui na IA e falar para ela, ó, o cara lá tá dando um erro, dá uma ajuda aí. E aí ela vai começar a processar aqui e vai te ajudar. Vamos ver as alterações que ela vai fazer. Beleza, ó, tinha um errinho aqui no nome da biblioteca do Supabase. Então eu vou abrir meu requirements aqui e vou apagar aqui do jeito que ele tá falando. Então agora eu vou compactar novamente e vou lá no meu Discloud e vou arrastar para ver se esse erro vai persistir. Às vezes a IA, ela tende a usar coisa antiga, então ela pode dar alguns erros desse tipo. Mas vamos ver que agora ela vai ir de primeiro. Então, enquanto isso processa, você pode comentar aqui no vídeo se você quer outro tipo de bot, sem ser de estoque, que a gente pode tentar fazer aqui usando IA e disponibilizar esse modelo para vocês depois. Olha só, ela já criou aqui, inclusive está com uma imagenzinha, o bot está online. Então, na teoria, é só eu convidar ele para o meu servidor e ele já vai estar funcionando. Então, vou pegar aqui no site do Discord Application, vou vir aqui em instalação do ladinho, e aí eu vou copiar essa URL aqui e vou colar aqui no meu navegador para poder convidar o bot. Então, adicionar os meus aplicativos, eu quero adicionar um servidor. Então, tenho meu servidor aqui selecionado já, tem que rolar para baixo, eu autorizo, autorizei, o aplicativo foi adicionado ao meu servidor, já posso fechar essa janela, vamos lá dar uma olhada no nosso servidor. Então, eu vou vir aqui na abinha de loja, o bot não está sendo mostrado aqui ainda. Encontrei aqui no nosso Discloud, tinha um erro no console, então ele está falando aqui que tem algum errinho. O que eu vou fazer? Copiar esse log e vou colocar aqui novamente na AI e vou falar para ela arrumar. Lembrando que eu vou ter deixado esse prompt que eu vou melhorar no final aqui na descrição, você vai poder copiar e colocar na tua IA e desenvolver o seu bot sem programar nenhuma linha. E se você não quiser fazer nada disso, você pode entrar lá no nosso servidor, na loja e comprar esse código já pronto e funcional, que é o mesmo que a gente está usando. Então aqui ele falou que o erro está na estrutura, o arquivo tem que estar dentro, vamos dar uma olhada aqui. Meu arquivo cog ele está aqui dentro, store.py, beleza. O que eu vou pedir para ele fazer? Aí outra coisa que ele faz aqui, ó, comandos de barra, ele não é crítico, você pode ignorá-lo para resolver. E aí eu preciso selecionar a mensagem content, já fiz isso. E eu preciso criar um arquivo vazio aqui, ó, chamado init. E aí eu vou pedir para ele unificar. Unifique em somente um arquivo py. Então eu vou falar para ele unificar em somente um arquivo py aqui embaixo. Eu vou dar enter aqui e vou aguardar ele processar. Então, se eu tiver correto aqui, ele vai fazer somente um arquivo py e eu vou poder apagar aquela pasta. Aqui ele até falou que isso é interessante. E aí ele fala que eu não vou precisar mais dessa pasta. Então eu já vou apagar essa pasta cogs aqui, o meu zip também. E aí eu vou renomear aqui o meu py para mim não precisar abrir numa IDE. Vou colocar txt e aí eu vou abrir ele aqui, depois eu renomeio de novo. Então a IA já fez o código aqui, eu vou copiar ele e vou colocar, vou substituir. Então vou selecionar tudo, vou apagar, vou colocar um novo código e vou salvar ele, beleza? Agora eu venho aqui e renomeio novamente para .py.
E aí ele vai virar um código de Python. Beleza, seleciono tudo, adicionar um arquivo aqui, zip, e confirmo. Agora eu vou lá no meu Xcloud, commit, e vou arrastar novamente. Perfeito, finalmente conseguimos aqui, ó, conexão com suplabit estabelecida, versão, e aí vamos só esperar nosso bot ficar online aqui. Então, nosso bot já está online, então status aqui de online. Vamos dar uma olhada lá no nosso servidor. Então, vou vir aqui, meu vendedor ele não está aparecendo aqui, então vamos dar uma olhada aqui na instalação. Selecionei mais algumas configurações aqui, bot, vamos habilitar essa configuração, selecionar administrador aqui, no bot permissions, e ele vai ter acesso a todas essas configurações. Vou voltar para a instalação, vou copiar o link aqui, vou tentar fazer a instalação novamente. Então aqui eu vou selecionar servidor, o servidor, e eu vou dar autorizar aqui. Agora, no nosso servidor aqui, perceba que eu já tenho o bot vendedor aqui. Eu vou clicar nele, ó, eu tenho meus comandos aqui, ó, comprar, dashboard, pedidos, ó. Veja que tem uma tagzinha de admin, somente admin vão conseguir acessar esses comandos. E aí, lembra lá que no nosso bot, o requisito era que ele tivesse o cargo de admin. Então, não esquece de criar esse cargo aqui e definir para as pessoas. Então, vamos fazer aqui o primeiro comando, que é o de comprar. Então, vamos ver como que ele se sai aqui. Eu dei em comprar, olha só. Não apareceu imagem aqui, por quê? Porque eu não coloquei uma imagem lá no nosso banco de dados. E aí, se eu arrastar os produtos aqui, ó, eu consigo ver no nosso catálogo. E aí, vou clicar em comprar aqui, ó. E aí, o canal foi criado, ó. Pedido, dress, que é o meu ID, e 1. Então, eu vou clicar nesse canal. Ele foi criado, ó. Então, a gente já consegue ver aqui a chave Pix. E aí, aqui falando que o ADM vai confirmar. Então, o processo de venda é: o usuário comprou, pegou a chave Pix, foi lá no aplicativo de banco dele. Ele vai entrar aqui, vai fazer o pagamento, vai pagar. E aí, quando você receber, ele vai estar com o identificador. Porque lembra que aqui o último, ó, prod, ele colocou um identificador aqui entre a parte. Provavelmente essa chave Pix ela não tá certa, então a gente vai ter que corrigir ela. Mas aí depois que a pessoa fizer o pagamento, e aí ela pode até inclusive mandar aqui o comprovante, você vai dar o comando lá aqui no seu bot, de pedidos, e aí ele vai falar aqui, ó, pedido, então, produto digital A, o valor, e aí o canal do pedido, ó, ele já me deu aqui, e aí o usuário para me identificar. Vamos dar uma olhada lá no nosso banco de dados, que ele está cadastrando os pedidos. Então, eu vou voltar lá no meu Suplabase, vou aqui na lateral, vou em Table Editor, e aí eu vou aqui na tabela de ordens. Olha aqui a ordem criada, ó. ID1, User ID, Username, o produto que ele comprou, aqui no caso é um ID, e aí eu vou ter aqui, ó, status pendente, ó, o canal e quando que ele fez a compra. Inclusive, eu posso até ver quando ele fez o pagamento também. Vamos confirmar esse pagamento, só para a gente ver aqui, ó. Confirmei o pagamento, beleza, pedido confirmado. E aí tem um problema aqui, que ele não entregou o nosso produto. E aí a gente vai falar lá para ele entregar nosso produto. Vamos dar uma olhada aqui na loja, o que pode estar acontecendo. Mas perceba que o nosso bot já está caminhando para funcionar. Então, duas coisas que eu vou querer que ele altere. Eu excedi o meu limite aqui do Pro, então eu vou mudar esse chat para o Flash. E aí eu perdi aqui o meu chat. O que eu vou fazer? Vou mudar para o Flash, colocar Canvas. E aí eu vou pegar o código aqui, ó, main, vou arrastar para cá. E aí eu vou digitar aqui de novo meu prompt, porque ele acabou perdendo. O bot não entregou o pedido após a confirmação pagamento pelo admin. Analise e ajuste. Também a chave Pix está sendo construída de maneira errada. Faça conforme especificação do Bacen. Então, não esquece de habilitar o Canvas sempre para ele abrir a janelinha aqui do lado. Então aqui o bot está ajustando o código, inclusive ele falou da chave do Pix aqui, que ele fez corretamente agora, conforme o Bacen. Ele também mencionou sobre o ajuste na entrega. Beleza, vou copiar esse código. E aí eu vou lá na minha pastinha. Então, meu arquivo pai aqui, vou renomear ele mais uma vez para txt. Faltou aqui, eu deixei um ponto a mais. txt. Vou colocar aqui o código dentro. Salvei. E aí, eu renomear para pai novamente, que é a extensão do pai. Selecionei. Beleza. Agora a gente vai lá para o nosso Xcloud e vai esperar processar. Vamos dar uma olhada nos logs. Então, pelos logs aqui, ó, foi concluído. Vamos atualizar a página só para garantir. Beleza, tá funcionando. Vamos dar uma testada lá agora no nosso bot. Então, deixa eu apagar essas mensagens aqui. O chat ele vai ser apagado depois de 24 horas, mas eu já vou me adiantar aqui. Vou
novamente colocar aqui o comando comprar. E agora eu vou comprar um produto do catálogo aqui, o número 3. Comprar. Beleza, ele criou aqui. Olha lá o chat. Copiar o Pix, beleza. Cidade, chave Pix. Vamos dar uma validada aqui na nossa chave Pix. Beleza, agora foi, ó. Nome do beneficiário. O valor, R$ 150. Só dar uma conferida aqui para ver se esse era o valor mesmo. Isso aí, R$ 150. Então tá funcionando. Então a pessoa vai clicar em pagar. E aí ela vai conseguir ver aqui o identificador, ó. Ó o user aqui, que eu vou poder consultar depois lá. Beleza, depois de pagou, vamos aqui colocar o comando de pedidos. E vamos confirmar esse pedido para ver se a entrega tá funcionando, que a chave já tá funcionando já. Então confirmei esse pedido. Então aqui ele falou que ocorreu um erro. Então vamos pedir para a IA, mais uma vez aqui. Vamos falar para ela. O bot não deve enviar mensagens na DM do comprador. O bot deve enviar o link do produto para o usuário no canal privado criado. Então, enquanto ele faz essa alteração aqui, vamos dar uma olhada lá na nossa base de dados. Pode ser que nosso produto ele não tenha uma URL. Olha só. E é isso mesmo. Eu não tenho uma URL de entrega aqui. Isso está faltando no nosso bot. Por isso que ele não está entregando. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova coluna. Vou fazer diferente. Eu vou pedir para ele recriar o SQL que ele usou aqui. Então, eu vou pegar o SQL e vou falar para ele recriar aqui. Vou copiar e isso vai acabar com nossos problemas aqui. Ele refez e aí ele faz a entrega aqui, mas ele não tem o link da entrega. Então, eu vou falar para ele, ó, refaça o SQL com campo de link produto a ser entregue e atualize o código. Aí, peraí que eu esqueci de colocar o SQL aqui. Atualizar, coloquei, vou aguardar agora. Beleza, ele processou. Então, o novo SQL eu vou copiar e vou colocar lá no nosso banco de dados. Legal, vou dar um run aqui. Ele vai falar que já existe, a gente vai ter que deletar essas tabelas aqui, ó. Você vai vir aqui, vai falar que quer deletar e deletar também. Beleza, vamos voltar lá no nosso SQL editor. Vamos dar um run aqui. Legal, vamos dar uma olhada lá no nosso... As tabelas foram criadas, ó. Então, os produtos e aqui o link, ó, de entrega, que aí você vai poder alterar. Beleza, o Gemini aqui ele fez alguma alteração no nosso código, atualizado com o link do produto. Então, vamos copiar aqui e bora colocar lá nosso arquivo PA. Beleza, vamos compactar e bora colocar. Vamos dar uma olhada nos nossos logs, ó. Ele me deu um erro, ó. Opa, funcionou, na verdade o erro sumiu. Beleza, atualizar a página só para ver se tem nenhum erro aqui no console. Não tem nenhum. Vamos lá no nosso servidor, escolhi o canal aqui e vamos lá na nossa loja. Deixa eu remover aqui algumas mensagens. Beleza, então nosso comprador vai vir aqui, digitar o comando de comprar. E aí agora eu vou comprar esse produto de R$11,99 aqui. Canal criado. Legal, chave Pix. Vamos dar uma testada para ver se ele não quebrou a chave Pix. Legal, 19, olha o valor, tá funcionando. E agora vamos confirmar esse pedido aqui, ó. Clicar aqui em pedidos. Eu vou confirmar esse pedido aqui. Essa mensagem aqui, ela tá aparecendo para todo mundo. Então é uma coisa que a gente pode arrumar também lá no bot. Confirmei o pedido. Ainda ocorreu um erro. Só que agora ele não tá me falando nada, olha. O que eu posso fazer é vir até aqui o Discord e olha só. Consigo ver o erro aqui, ó. O que eu vou fazer? Copiar. Eu vou mandar lá para mim, ó. Legal. Legal, ele tá pedindo para mim fazer a atualização aqui no código. Colar aqui. E aí você tem que ter calma enquanto estiver fazendo isso daqui, porque algumas vezes a IA vai errar. Vamos ver agora se ele vai processar corretamente. Dá uma olhada nos logs. Esse é o log anterior, né? Então ele vai atualizar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir entregar esse pedido aqui agora. Pedidos. Tá nenhum pedido, né? Vou ter que refazer o pedido. Então, comprar. Eu vou comprar esse primeiro. Criou o canal lá, ó. Então ele vai criando canais de pedidos aqui. E ele é privado, ó. Perceba que somente o bot e as pessoas podem ver. Bom, agora eu vou tentar confirmar esse pedido. Olha lá. Falou que o pedido foi confirmado. Mas ele também me deu um erro aqui, ó. Erro ao entregar produto para o pedido 2. Por favor, verifique os logs. Vamos ver se ele entregou aqui. Não entregou. Vamos dar uma verificada lá nos logs, ó. E aí, eu posso fazer algumas coisas aqui. Então, eu vou pegar o erro, né? Principalmente, vou colocar aqui. Recebo o erro abaixo e o produto não entregue para comprador. Então, eu vou falar. Use a biblioteca mais recente Supabase. Ele falou para mim que fez uma nova alteração. Eu vou confiar dessa vez, mas ele tá me mencionando aqui, ó, Supabase-Py. Isso aqui a gente viu lá no começo que tá errado. Então provavelmente é por causa disso daí que ele tá dando errado. Então eu vou
tentar mais essa vez e vou falar depois na próxima vez para ele que não é essa biblioteca que ele tem que usar. Então, commit, eu vou enviar aqui o meu código. Beleza, vamos ver os logs. Log anterior, né? Não deu nenhum erro. Vamos fazer o pedido aqui, ó. Comprar, fazer a compra desse produto. E já criei outro canal aqui, beleza. Vou usar esse mesmo canal para mim dar uma olhada nos pedidos. Legal, pedido aqui, vamos confirmar. Ó, agora ele funcionou. Pedido 3 confirmado. Só aparece para mim essa mensagem, né? Então a mensagem que vai aparecer para o usuário aqui, ó. Parabéns, seu produto digital A, pedido foi entregue. Acesse. Aí o link que tá lá. Obrigado pela sua compra, que ele colocou um embedding, né? Então funcionou. Vamos dar uma olhada lá no nosso banco de dados? Nossas ordens aqui, ó. Todos os pedidos confirmados. Vamos fazer aqui mais um pedido para a gente visualizar isso aqui. Então, o usuário aqui em qualquer chat vai clicar em comprar. E aí eu vou pedir aqui o de 9,90. Comprar. Então foi criado um chat aqui embaixo, ó. Beleza. E aí, depois que ele pagar, vou identificar lá no meu banco, né? Aquele processo que a gente já conversou. E aqui eu vou colocar pedidos e vou identificar aqui, ó, qual que foi o pedido, quem comprou, se foi pago, né? E vou confirmar. Beleza, foi confirmado. E olha só, já enviou uma mensagem aqui no canal já. Aí, perfeito. Ele vai receber o pedido. Então, nosso bot de vendas foi concluído. A gente passou por algumas etapas aqui. Se você não quiser passar por esse pouquinho de trabalho que eu considero, né? A gente não levou muito tempo para isso. Você pode vir aqui no nosso servidor, no canal de loja, e comprar o nosso bot, o código do bot, aí você pode hospedar lá no Discloud, gratuito, olha só, o log aqui, produto entregue, inclusive. Esse mais bots a gente vai estar disponibilizando lá, bem baratinho, você vai poder pagar, e o bot é seu para sempre, só hospedar e conseguir realizar suas vendas. Com uma venda que você fizer, você já paga o bot, e aí se você tiver mais fluxos de compra, você já consegue pagar uma hospedagem melhor também, mas o Discloud ele funciona muito bem. Se você curtiu esse tutorial até aqui, sei que foi um pouco longo, segue a gente aí, comenta aí se você conseguiu implementar, se não, comenta aí se você teve algum problema, a gente pode tentar te ajudar também. Então, valeu, falou!